saindo novas alianças daqui, né? Augusto, então eu queria que você falasse um pouquinho, o Augusto estava me contando antes, né, que eles fizeram um mapeamento super bacana das quadrilhas juninas aqui no Rio de Janeiro, vocês nem sabiam disso. Eles têm esse mapa todo já na mão, eles já sabem onde estão cada um deles, e a cultura e tudo mais. Então, quer dizer, um casamento perfeito, né? As quadrilhas no Rio, o forró vindo também com essa força e precisando dessa força, né? Então, tá tudo nas mãos do Augusto aí. Conta pra gente o que o Estado está fazendo do ponto de vista da preparação do terreno para que isso aconteça. Uma boa tarde a todos e a todas. Para a gente também do governo do Estado do Rio de Janeiro, é um orgulho muito grande estar podendo estar participando dessa ação. A gente traz um abraço grande do governador do Estado, do secretário de Estado, Leandro Monteiro, do nosso presidente-geral do ENEPAC, Marcos Monteiro, que pediu que eu estivesse aqui como diretor do Departamento de Patrimônio Material. E eu estava conversando um pouquinho com a Lísia, parabenizar o SESC, Paulo Damasceno aí pela iniciativa bravíssima de estar acampando essa história, trazendo essa centralidade para o Estado do Rio de Janeiro. Então a gente acredita que essa união de forças vai realmente fazer a diferença, e aí nós todos juntos estudar que Brasil e que Estado do Rio de Janeiro, que tipo de desenvolvimento a gente quer trazer para o nosso Estado, e não dá para fazer nada sozinho. A Secretaria de Estado de Cultura, ela ainda enfrenta alguns desafios na política de patrimônio material. A gente tem conseguido fazer algumas ações, estava conversando até com a Lísia, muito em parceria com o IPHAN. A Mônica Costa é uma grande parceira, guerrilheira aí de muitas lutas que a gente vem travando, e a gente tem discutido como a gente pode fazer com que os nossos movimentos sejam potencializados, até porque as equipes são bastante pequenas. E aí eu queria registrar aqui Brena Monteiro, Juliana Soares, Arthur Farias, Leonardo, a Sueli Gama, da Cultura e Território, fazendo parte aqui desse encontro junto com a gente, a equipe da Secretaria de Estado de Cultura, nossos dois conselheiros de Estado, Daniel Guerra, Paulo China, aqui junto conosco, Gilberto Teixeira, companheiro também de longa data. É um grupo grande aqui participando dessa construção. E a Secretaria de Estado de Cultura ainda tem um grande desafio, que é institucionalizar a política pública de Estado na área de patrimônio material. Então nós temos duas leis, que aí eu trouxe aqui algumas informações um pouquinho mais técnicas, que são importantes a gente compartilhar, que é uma lei de 2007, que é a Lei 5.113, que trata exatamente do registro, e a Lei Estadual 6.459, que utiliza a declaração como ferramentas jurídicas de salvaguarda para o patrimônio material. Elas são correlatas, e o governo do Estado há algum tempo vinha se debruçando sobre a regulamentação. Então os deputados fizeram a legislação. O secretário de Estado anterior, que era o André Lazzaroni, que também é jurista, deputado, colocou como uma grande prioridade para a gente retomar a discussão para que nós cumpríssemos as demandas apontadas pela Casa Civil em relação a essa parte jurídica, que é bastante árida. E aí a gente teve uma colaboração grande do IPHAN, o Arthur, que é estagiário de antropologia, teve uma colaboração muito grande também sobre todo esse processo junto conosco, porque aí tinha algumas questões de terminologias jurídicas, que aí nós nos baseamos no Estado, na legislação nacional do IPHAN, e aí o detentor de conhecimento, a hora que a gente se pegou para formatar o Plano Estadual de Patrimônio Imaterial, a Casa Civil entendia que isso esbarrava na questão de direito autoral, de direito intelectual, e não entendia isso como direito difuso, e a gente entravou aí uma série de discussões conceituais com a Casa Civil, para que nós pudéssemos fazê-los entender. Não conseguimos. E aí depois criamos uma nova estratégia, que foi acatar todas as decisões da Casa Civil e colocar as especificidades da política de patrimônio material dentro do documento do regimento interno. Que aí a gente vai instituir a Comissão de Patrimônio Material, criar o plano, ouvindo os detentores de conhecimento, e a gente vai poder usar essa terminologia dentro do nosso regimento interno. E aí eu queria trazer também para essa discussão uma experiência que nós tivemos, que eu acho que também é bastante importante para esse momento, que foi o que a Lígia estava comentando, que foi uma ação
que nós iniciamos essa discussão e o planejamento em maio do ano passado, e aí as nossas ações do Estado são sempre muito em parceria com o IPHAN, e a gente tem travado uma série de debates e entender quais são esses caminhos, e como a nossa equipe é pequenininha e a do IPHAN também, a gente tem pensado em abrir frentes que não tem ainda feito. Então o governo do estado tem pego carona com o IPHAN, já com o movimento avançado, com os mestres de capoeira, os mestres griots, jogueiros, algumas ações que o IPHAN já conseguiu consolidar. E como estratégia, o IPHAN não tinha ainda iniciado esse processo com as quadrilhas juninas, tanto de roça, salão e infanto, a gente começou a se aproximar. Tem também um universo grande com a questão do forró, com a dança, um universo de celebração, a união da Igreja Católica com o profano, a questão gastronômica, o ciclo do milho. Então acho que a quadrilha junina traz para a gente aí um universo bastante amplo e muito interessante para ser discutido nesse mundo do forró, porque a gente conseguiu, através desses quadrilheiros, fazer esse mapeamento e descobrimos centenas de grupos existentes através dessas federações, que foi a Festrilha, a Aquabaf, a Aquarrio, a Figue de Querge. Então, assim, eles têm um movimento já bastante organizado, a Federação de Macaé, de Cabo Frio, e a gente conseguiu movimentar todo esse universo, e esses presidentes de federações entenderam que a Elba Ramalho, que é uma forrozeira importantíssima do nosso Brasil e que escolheu morar dentro do estado do Rio de Janeiro por opção, e foi abraçada aqui, que tem uma colônia nordestina extremamente grande, como se fosse um emblema importante. Ela foi a nossa primeira homenageada desse primeiro prêmio de patrimônio material das quadrilhas juninas de roça, salão e infanto, como artista que mais colaborou para o fortalecimento da cultura nordestina dentro do estado do Rio de Janeiro. E aí a contribuição que a gente pode dar, que é esse formato de sustentabilidade que nós fizemos, que dentro desse cenário político caótico que a gente vivencia, esse discurso de crise que é já recorrente de todas as esferas, e a gente acredita que é um discurso de preguiçoso. Eu vejo pela Mônica, pela equipe aqui negada do NEPAC, que quando a gente tem vontade política e desejo de fazer, é possível criar novos arranjos. Então nós criamos alguns fundamentos, e foram os conceitos da economia criativa, solidária, criando alguns modelos tipo de crowdfunding, e aí montamos uma planilha orçamentária. A Juliana foi produtora executiva desse projeto. Augusto, deixa eu te interromper muito rapidinho. Todo mundo sabe o que é crowdfunding? Não, é porque não é um conceito que ainda está assim, né, permeando, mas que já está aí pouco. O crowdfunding é a antiga vaquinha. Popular vaquinha, né? Aquela vaquinha virtual onde cada um dá um dinheiro. Até isso é possível como modelo de negócio hoje, né? Sim, sim. E foi super bem sucedido com essa questão do conceito. Então, para pensar em sustentabilidade de política pública, a gente sabe que o dinheiro do Tesouro é sempre escasso, não dá conta da demanda de tudo que precisa ser abraçado e debruçado e pesquisado e desenvolvido. Então, se a gente não envolver a sociedade civil, os fazedores, os empresários, para participar junto com o poder público dessas realizações, a gente vai ficar extremamente limitado. Então, foi uma ação que a gente acredita que foi ousada e extremamente inovadora, porque a gente abraçou a questão da educação patrimonial, com uma outra iniciativa que eu acredito que também foi bastante importante, que foi colocar o detentor do conhecimento, no caso os quadrilheiros, para fazer a curadoria. Então eles fizeram uma exposição de fotografias, de figurinos, de textos, para que a gente pudesse entender as influências nordestinas, francesas, e aí dessa forma a gente conseguir potencializar todas essas ações. E uma outra iniciativa que eu queria trazer para cá, como informativo, que eu acho também importante, a antiga superintendente da Lei do Estado de Renúncia Fiscal do ICMS, que é a Carla Prete, já se debruçou também muito sobre a institucionalização do Fundo Estadual de Cultura e sobre ajustes na lei. Então a gente, nesse processo de ajuste, já está entendendo a possibilidade da lei
porque um dos grandes desafios do Estado é concorrer com os grandes eventos, né? Os empresários querem, nada contra, e aí não é demonizar nem satanizar esses grandes eventos, citar como Cirque du Soleil, Rock in Rio, que são importantes, movimentam a economia, só que acabam que ficam extremamente prejudicados na hora de concorrer sobre esses recursos para ajudar um jongo, um forró, uma capoeira, uma quadrilha, que não consegue disputa de mercado. Então, para encantar melhor esses empresários, a gente tem debruçado sobre o Estado a possibilidade da renúncia de 100% do ICMS para o patrimônio imaterial. Então, isso já é uma realidade, a gente já tem se debruçado sobre a proposta dos ajustes da lei. E uma outra novidade sobre a possibilidade de sustentabilidade e pensar em novos arranjos é a institucionalização do Fundo Estadual de Cultura. Então, ele já está implementado. Daniel Guerra, conselheiro de Estado, faz parte da comissão do Fundo Estadual de Cultura. Então, é uma outra ferramenta que também tem percentuais específicos e que a gente vai poder potencializar as ações do Estado, que nem sempre são de mercado, e a gente vai ter um pouco mais de autonomia desses recursos públicos que, ao longo dos anos, ficavam muito na mão do empresariado. Então, eu acredito que são boas novas. Eu sou um entusiasta, sou ator, minha formação é arte cênica, estudante de administração, e acredito que esses processos de novas formas, novos arranjos e com muita criatividade, nós vamos pensar juntos e entender o desenvolvimento e que tipo de desenvolvimento que realmente a gente quer para o Estado do Rio de Janeiro e para o Brasil. Então, novamente, parabenizar a oportunidade de estar junto aqui com o IFAM, com o SESC, Joana, o Fórum Estadual e o Nacional de Forró, e a todos os forrozeiros que compõem esse universo maravilhoso e fantástico. Não tenho dúvida que a gente já está fazendo história e vamos criar um movimento e um momento muito diferente para o nosso Brasil e principalmente trazer essa centralidade para o Estado do Rio de Janeiro, que tem uma influência do Nordeste extremamente grande. Sou da Baixada Fluminense, morador de Nilópolis há 45 anos, então posso falar com propriedade da influência do Nordeste dentro desse Estado do Rio de Janeiro, principalmente nas periferias. Então, muito obrigado, e o grande fórum é para todos nós, nesses 2 dias que falam.